Segredos amaldiçoados. A bruxa sinistra que conhecia os mistérios ocultos da Vila Assombrada. Larissa sempre achou que havia deixado o horror para trás. Sua vida em uma vila esquecida na periferia de São Paulo parecia finalmente estar em paz. Mas à medida que a noite caía, um silêncio perturbador envolvia o lugar. Ele era denso e opressivo, como um aviso canhestro das sombras que se escondiam nas esquinas. Os desaparecimentos começaram a atormentar os vizinhos, e a lenda de uma bruxa sedenta por medo pairava sobre eles, como um manto escuro que não se desfazia. Nas ruas desertas, sussurros ininteligíveis reverberavam, se espalhando como um eco sinistro. A cada madrugada, ao voltar da padaria onde trabalhava, Larissa sentia a pressão do medo se intensificando. Clara, sua filhinha adorável de apenas 5 anos, sempre estava ansiosa por ouvir as histórias que a mãe contava após um longo dia. Mas naquela noite, o que Larissa encontrou ao abrir a porta foi uma escuridão tão profunda que parecia ter vida própria. O coração dela acelerou. O silêncio da casa, que antes era aconchegante, agora era aterrador. Clara não estava brincando, e o silêncio apunhalava seu peito com uma angústia insuportável. A porta dos fundos estava entreaberta, e o frio na espinha a paralisou. "Clara!" chamou, mas a resposta era um eco sombrio da solidão. As janelas se tornaram orifícios possíveis de esconderijo, e cada sombra nas paredes parecia uma forma inquietante, pronta para se mover. Em sua mente, as histórias da bruxa lembravam-se como um alerta, mas ela precisava agir. O instinto materno gritou mais forte que o medo que a envolvia. "Onde você está, minha filha?" Com passos hesitantes, Larissa se lançou para as ruas que antes conhecia tão bem. Cada esquina trazia rostos familiares, agora contorcidos pela desconfiança e tensão. Murmúrios sobre a bruxa surgiam em todas as conversas, e a sensação de que todos eram potenciais inimigos a perseguiam com seus sussurros. Ali, entre os prédios desgastados, encontrou o vizinho de cima, antes terno e gentil, agora com um olhar furtivo. "Você ouviu os gritos?" Ele sussurrou, os olhos arregalados. "Eles dizem que uma bruxa se alimenta do medo." A atmosfera estava carregada. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O horror crescia a cada passo que Larissa dava. A sombra de uma figura encapuzada apareceu em sua frente. Ela parou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. "Você já conhece a verdade sobre sua vila", disse a figura, em um tom rouco. O cheiro de algo podre pairava no ar, e as palavras flutuavam pesadas como uma maldição. A voz ecoou, revelando segredos obscuros que formavam a linha entre o real e o sobrenatural. "Clara!" O grito dela se perdeu na noite, agora mais desolada e fria. As paredes pareciam exalar maldade, e a lenda da bruxa nunca pareceu tão real. Larissa começou a recuar, mas a figura se aproximava. As verdades que ela trazia eram mais aterradoras do que os próprios sussurros que a cercavam. Segredos enterrados sob a poeira da vila. No momento em que tudo parecia estar desmoronando, outro grito ecoou, e o desespero tomou conta. Larissa sentiu que o tempo se esgotava. O verdadeiro terror a aguardava, e o que ela realmente faria para salvar sua filha. O destino da vila poderia estar em suas mãos. Enquanto a escuridão a cercava e o eco de Clara ressoava com mais força, Larissa estava em transe. A figura encapuzada à sua frente ampliava o pavor que a consumia. O coração batia descompassado,
E o frio não vinha apenas da noite, mas de um profundo terror que a paralisava. A bruxa se alimenta de seu medo, sussurrou a sombra, como se soubesse de seus pensamentos mais obscuros. E agora, ela deseja mais do que sua própria vida. Ela quer Clara. Desesperada, Larissa retribuiu o olhar aterrador da figura. O que você sabe sobre minha filha? Ela perguntou, a voz quase falhando. A figura encapuzada se inclinou para a frente e o cheiro nauseante de carne em decomposição a fez enjoar. Ela está perdida entre os espelhos da noite. A bruxa a chamou. Um estalo. O som de um estilhaço de vidro atingiu seus ouvidos. Larissa se virou, e na esquina da rua, uma janela quebrada refletia a luz da lua agonizante, formando um elaborado mosaico de sombras. A inquietação aumentou. O desespero que ela sentia agora tinha um foco. "Clara!" gritou novamente, mas já sabia que as palavras eram só um eco em meio ao vazio. A figura sorriu. "Cada grito seu a afasta mais de você. Venha, siga-me e descubra o que a vila realmente esconde." Com isso, a sombra começou a se afastar, desaparecendo como fumaça no ar gélido. Irracionalmente, Larissa hesitou. O instinto a dizia para correr, voltar para casa, mas as promessas sinistras da figura a atraíam. Se Clara estava em perigo, tudo o que ela queria era encontrar a filha. Com os sentidos aguçados, ela decidiu segui-la. Atravessaram ruas que pareciam se distorcer, como se o tempo e o espaço não tivessem condições normais naquele lugar maldito. Olhares desconfiados e sussurros a seguiam. Os vizinhos se tornaram inimigos, e aqueles que antes eram conhecidos sumiam entre as sombras. Após alguns minutos de caminhada, a figura a levou até uma porta antiga no fundo de um beco. Com uma mão esquelética, a sombra abriu a porta com um rangido terrível. "Entre. Os segredos de Clara e da vila estão guardados aqui", disse, sua voz ecoando em um tom quase hipnótico. Sem ter escolha, Larissa entrou, seus pés pesando como chumbo. Dentro da sala, a penumbra se iluminava por uma única vela tremulante. Ela viu prateleiras cheias de frascos, cada um contendo substâncias estranhas. Pó de ossos, olhos de rã e líquidos que chutavam memórias de terror. Ao fundo, se via um espelho grande, coberto por um pano empoeirado. O medo a invadiu. É ali que toda a verdade se revela. A figura apontou para o espelho, seus olhos reluzindo na escuridão. Larissa se aproximou, seu coração palpitando. Assim que ela tocou o pano, um impulso quase sobrenatural percorreu seu corpo. O material levitou, revelando um reflexo não só de Larissa, mas de várias versões distorcidas de si mesma, cada uma mais assombrosa que a outra. Veja o que a bruxa realmente fez", sussurrou a figura, enquanto as imagens começavam a girar e se transformar. Lábios inquietos murmuravam seu nome. Larissa, Larissa, e cada eco parecia arrancar um pedaço de sua alma. "Sua filha está entre estas imagens e você deve decidir até onde você irá para salvá-la." O terror se tornou opressivo. O espelho não era apenas um objeto, mas um portal para os medos dela. As imagens começaram a quebrar, como se o próprio vidro estivesse se despedaçando sob a pressão de um grito silencioso. "Clara!" Ao chamar novamente, Larissa sentiu uma força a arrastá-la para dentro do espelho. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra se aproximou dela, bloqueando sua visão. A figura encapuzada estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. O que mais estava por trás da bruxa e da vila maldita? O que Larissa descobriria ao encarar seus próprios medos? A tensão no ar pulsava como um coração desesperado. O escape estava cada vez mais perto, mas o verdadeiro horror a aguardava dentro daquela imagem quebrada. Larissa sentia como se o chão sob seus pés estivesse se esfarelando, e o espelho pulsava como um coração maligno. As imagens distorcidas a olhavam, refletindo medos que ela tentava enterrar. "O que você está esperando, Larissa?"
A escolha é sua, disse a figura encapuzada, a voz ressoando como um eco em um vale desolado. Ela sentiu um frio na espinha. O que poderia encarar ao atravessar aquele vidro? Se você não agir, Clara será parte de todas essas sombras eternamente. Continuou a figura, com um sorriso que não chegava aos olhos. A urgência e o desespero eram palpáveis, mas um instinto preservava Larissa de dar um passo à frente. E se aquilo que eu encontrar não for o que espero? E se eu também me perder? Os pensamentos a consumiam, mas o medo por sua filha superava qualquer dúvida. É melhor enfrentar a verdade do que viver na escuridão. Lembre-se de que o espelho só reflete o que há dentro de você. Sussurrou a sombra, cada vez mais próxima. A atmosfera estava pesada, como se a própria sala respirasse, e o ar quente e úmido tornava-se insuportável. Larissa precisava de respostas, mas as diferentes Larissas no espelho pareciam mais distantes a cada segundo que passava. Reunindo bravura, ela se acercou do espelho novamente. O toque suave no vidro a fez estalar, uma espécie de ligação magnética. Ao encarar seu próprio reflexo, percebeu que uma Larissa sorri maliciosamente, enquanto outra chorava amargamente. Fechou os olhos por um instante e fez um esforço colossal para escutar. Clara. A palavra se transformou em uma súplica. De repente, um estrondo surdo reverberou na sala e o espelho tremeu. As imagens começaram a se fundir, criando figuras grotescas, imagens de dor e desespero, e mais sussurros chamando seu nome nas sombras. A figura encapuzada parecia se deliciar com aquilo, observando com um brilho maligno nos olhos. Era como se a bruxa estivesse testando seu limite, esperando o momento exato para cair sobre ela como uma tempestade. Você irá arriscar tudo por ela? Qual Larissa você escolherá ser? A sombra atacou, e o ar mais uma vez se tornou irrespirável. Larissa sentiu-se como uma marionete, o medo e a dúvida a puxando em direções opostas. No fundo, ela sabia que precisava fazer uma escolha. Com o peito acelerado, Larissa finalmente gritou. Eu não sei onde minha filha está, mas não posso deixar que ela se perca nessa escuridão. Assim que as palavras saíram de seus lábios, o espelho brilhou intensamente, quase se tornando vivo, e uma onda de energia a envolveu. As versões dela começaram a se agitar, como se o próprio reflexo estivesse respondendo à sua determinação. Imediatamente, sentiu uma ligação forte, como se um fio invisível chamasse sua atenção para a parte mais obscura da imagem. Clara estava lá, uma silhueta entre as sombras gritando, mas em silêncio. A figura encapuzada a observava com um olhar satisfeito e cínico. Você poderá não gostar do que vai encontrar, mas talvez isso seja o que você precisa. Vá então. Sem pensar, Larissa se lançou em direção ao espelho, sua mente gritando por uma resposta, uma solução. No momento em que atravessou o vidro, foi envolvida por uma escuridão tão densa que parecia que ela nunca mais veria a luz. O frio a envolveu, e ela percebeu que estava no coração do labirinto dos seus medos. Vagas lembranças a assombravam. Clara estava mais longe do que ela supunha, e agora a bruxa parecia uma sombra imensa, com um sorriso macabro, observando cada movimento dela. Larissa gritou pelo nome da filha novamente, mas agora ela não sabia se era uma chamada ou um lamento. O que eu vou fazer? Um eco respondeu, mas não era a voz de Clara. Era uma risada. As paredes começaram a se fechar, e Larissa percebeu que a fuga seria apenas o começo. Ela estava prestes a descobrir algo que nem mesmo sua pior imaginação havia concebido. E, enquanto a bruxa se aproximava, a pergunta pairava no ar. Até que ponto Larissa poderia ir para proteger Clara de um destino ainda mais sombrio? Larissa se sentiu perdida em meio à escuridão sufocante. Sua mente girava, e cada eco de sua própria voz parecia distorcido, como se estivesse dentro de um tubo.
A risada da bruxa reverberava ao seu redor, cruel e sarcástica, misturando-se às sombras que dançavam, parecendo fazer uma coreografia com sua dor. Você realmente acha que pode salvar sua filha aqui? Sussurrou o eco familiar da figura encapuzada, agora em toda a sua escuridão. Neste lugar, você é apenas uma espectadora de suas fraquezas. Aquelas palavras atingiram Larissa como uma palma cortando o ar. Mas não havia tempo para ceder ao desespero. Ela apertou as mãos, tentando se concentrar. Clara precisava dela, e mergulhar no abismo dos seus próprios medos não era uma opção. À sua frente, uma luz tênue começou a brilhar, como uma estrela distante num céu sem fim. Sem pensar, Larissa caminhou em direção à luz, sentindo os muros ao seu redor pulsarem e se contorcerem, como se estivessem vivos. Caminhar naquela escuridão era como passar por uma nova camada de dor e reviver momentos que ela havia enterrado. Recordações de Clara riam e choravam, entrelaçando-se em seu âmago. Alguma coisa a puxava, uma sombra, uma força que sussurrava segredos obscuros de promessas não cumpridas. Então, ela viu. À distância, a silhueta de Clara, envolta em correntes de sombras, flutuava numa espécie de coma, olhos vazios e perdidos. Mãe! O grito escapou dos lábios da menina, ensurdecedor mesmo naquela mudez eterna. Larissa sentiu seu coração ser dilacerado em pedaços. Só mais um pouco. Pensou, lançando-se para frente, as sombras tentando agarrá-la. As pernas tremeram, e cada movimento era uma luta contra uma maré invisível. Sua respiração se tornava pesada, e o peso de seus medos se acumulava como uma rocha sobre seu peito. O ambiente mudava, transformando-se em uma neblina espessa, como se todos os elementos quisessem mantê-la afastada da verdade. Você não consegue salvá-la, Larissa. A voz da bruxa ecoava, agora mais próxima. Você nem mesmo sabe o que realmente está acontecendo. Cale-se! Larissa gritou, cega pela determinação. Um calor invadiu suas veias, uma centelha de coragem que a impulsionou adiante. E ao se aproximar da menina, um sapato escorregou e ela caiu de joelhos. As sombras tentaram arrastá-la para baixo, mas Larissa agarrou a terra fria, uma âncora para sua vontade. Clara! A palavra saiu como uma súplica amarga, atravessando as barreiras da neblina. Um flanco de luz cortou a escuridão ao lado de sua filha, revelando algo que parecia uma porta. Mas não era qualquer porta. Era uma porta coberta com rostos distorcidos, tormentos e lembranças encarceradas, presas em um ciclo de dor. Você deve fazer uma escolha, a bruxa sussurrou em algum lugar nas sombras. Qual é o preço da liberdade? E Larissa olhou para Clara, que agora estava mais próxima. O desespero nos olhos da filha refletia as mais profundas inseguranças de Larissa. O coração dela disparava. Não posso perder ela, pensou. A luz parecia preencher seu corpo de uma maneira estranha, como se estivesse conectada à própria essência de Clara. Mas o reflexo da bruxa atrás dela crescia obscuro, pulsando como um parasita prestes a devorar tudo. Larissa precisava decidir. Abrir aquela porta ou tentar puxá-la das garras da escuridão. O que estaria por trás daquela porta poderia ser a solução ou a condenação. Com a respiração entrecortada e um frio na espinha, ela se perguntou: o que o preço real da liberdade realmente significava? Ao estender a mão em direção à porta, Larissa ouviu um grito proveniente da escuridão. Mas não era o grito de Clara. Era um eco de outro tempo, outro lugar, outro eu. E nesse instante, a realidade parecia se transformar, revelando um segredo que mudaria tudo. O que se escondia detrás daquela porta poderia mudar o destino delas para sempre. As sombras pulsavam como um coração sombrio, esperando que Larissa tomasse sua decisão.
Ela hesitou diante da porta, cercada por rostos contorcidos que pareciam gritar seu desespero, fazendo com que a própria estrutura parecesse viva, pulsando com o tormento que guardava. Larissa. A voz de Clara ecoou agora mais clara, com um toque de urgência. Me tira daqui, por favor. O coração de Larissa disparou. Ela sentia o puxão da filha como se uma corda invisível a ligasse diretamente a Clara. Mas e aquele eco, aquela presença disforme que sussurrava em seus ouvidos? Ela não é sua, e você não é capaz de salvá-la. O tom sarcástico da bruxa parecia ecoar através do vazio, sua risada transformando-se em gélidos estalos. Com a mão estendida, Larissa encheu-se de coragem e hesitou na borda da escolha. O que seria abrir aquela porta? Ela respirou fundo. A fumaça de uma lembrança quase esquecida lhe invadiu o ser. Uma antiga lenda que sua avó contava sobre uma bruxa que se alimentava de medos. Você deve enfrentar seu maior temor para libertá-los, dizia a voz suave em sua memória. Ela se lembrou de todas as vezes em que falhou como mãe, cada momento perdido, cada lágrima de Clara que não pode enxugar. Ergueu a outra mão, como um gesto de proteção. Eu vou te tirar daqui, minha filha. A firmeza em sua voz, embora tímida, pareceu dissipar um pouco da neblina ao seu redor. Sem mais pensar, Larissa decidiu abrir a porta. O toque da maçaneta era frio, quase elétrico, enquanto ela girava lentamente. Um grito surdo ecoou no instante em que a porta se abriu, trazendo uma luz intensa que a fez fechar os olhos. Quando finalmente se atreveu a olhar, a cena que se desdobrava era uma miragem de lembranças distorcidas. Ela estava em um lugar familiar. O quintal de sua casa, mas tomado por uma neblina densa. O tempo parecia não existir ali. Clara brincava na grama, um brilho inocente que Larissa quase não conseguia reconhecer. No entanto, as sombras a rodeavam, perscrutando cada movimento como ladrões à espreita. Clara! Larissa gritou. A menina virou-se com um sorriso. Mas por trás dos olhos de Clara, algo se agitava. Um vazio profundo. Mãe, por que você demorou tanto? A voz da filha era doce, mas havia um eco sombrio a acompanhá-la. O sorriso da menina se transformou, os rostos das sombras atrás dela tomando forma. Você não pode salvá-la assim, sussurrou a bruxa, seus olhos iluminando a escuridão. Essa não é a realidade que você procura. Você só está permitindo que seus piores medos se tornem verdade. As correntes de sombras cercaram Larissa, esfriando seu corpo enquanto ela tentava avançar. Não, ela disse defendendo-se da escuridão. Nesse momento, as verdadeiras memórias começaram a surgir em sua mente. Momentos de risadas e de amor, mas também de desespero e arrependimentos. Eram essas as verdades que alimentavam a bruxa. As sombras projetaram imagens de Clara crescendo, rindo e depois desaparecendo. Cada risada agora soava estridente, como uma âncora que a puxava para o abismo. Larissa sentiu seu coração se apertar. Não vou deixar isso acontecer. Ela fechou os olhos e intencionou lembrar. A paixão de uma mãe. O amor inabalável. Com um grito primal, Larissa se lançou em direção à imagem de Clara, seu braço se estendendo para alcançar a filha. O espaço ao redor dela começou a se contorcer, as cores girando em redemoinhos, enquanto ela sentia sua própria essência lutando contra a escuridão. Mas o risco de perder Clara, enquanto enfrentava a bruxa, era real. Uma voz dentro dela sussurrou. E se você sacrificar tudo por ela e falhar? As correntes de sombras começaram a puxá-la. Larissa estava dividida entre salvar sua filha e se perder na escuridão. Neste instante de desespero, um grito ecoou novamente. Não era Clara, mas um grito familiar que a paralisou. O que ela realmente estava prestes a descobrir? O que mais a esperava ao lado da bruxa,
um peso ainda mais profundo do que o medo de perder a filha. A dor de uma escolha que poderia mudar tudo a envolve novamente. E assim, com seu coração batendo forte, Larissa fez uma promessa silenciosa. Ela não iria perder Clara, mesmo que isso significasse confrontar o abismo dentro de si mesma. O que se escondia por trás daquelas sombras poderia revelar a verdade que ela tanto temia. O destino delas estava para se desfazer. Larissa se sentiu sendo puxada em direções opostas, como uma marionete cujas cordas foram cortadas. As sombras a cercavam com uma urgência assustadora, murmurando promessas de dor e traição. O som da risada da bruxa reverberava no ar denso, enredando-a em uma teia de medos e incertezas. Você acha que pode salvá-la sem olhar para dentro? A bruxa desafiou, sua presença se intensificando ao redor de Larissa. Você não conhece seus próprios segredos. As palavras cortaram Larissa como uma lâmina. Os vislumbres de seu passado afloraram em uma enxurrada de memórias. O que a levara a esse momento? Ela sempre acreditou que o amor era suficiente. Mas enquanto as sombras dançavam e se contorciam, ela se lembrou de como frequentemente se distraiu com seus próprios problemas, deixando Clara sozinha em momentos críticos, aninhada em um canto, com os olhos cheios de perguntas que ela nunca respondeu. Clara! Larissa gritou novamente, sem saber se a filha ainda a ouvia. A imagem da menina permanecia a poucos passos, mas o vazio em seus olhos a fazia hesitar. Larissa precisava enfrentar seu maior temor, não ser a mãe que Clara precisava. Libere-se do seu egoísmo, Larissa. A voz da bruxa tornou-se um eco sólido, impregnando o ar com uma estranha autoridade. Sua covardia te consumirá. Sem pensar, Larissa se lançou em direção à sua filha, disposta a atravessar qualquer barreira entre elas. Cada passo ressoava como um tambor em disparada, marcando o tempo que parecia diminuir. As sombras tentavam agarrá-la, suas mãos geladas roçando em sua pele, tentando puxá-la de volta, mas ela não poderia falhar novamente. Quem é você? Larissa exigiu, encarando a bruxa, seu medo transformando-se em um furor indomável. Eu sou chamada de mãe, e isso é tudo o que importa. A bruxa riu, um som que gelava o sangue de Larissa. Ah, mas mãe, você não sabe o que realmente significa. O que você sacrificou por amor? O que ainda esconde? As verdades humanas são como sombras, sempre ao seu redor, cada uma delas esperando para te devorar. Larissa sentiu-se fraca, mas um lembrete acendeu dentro dela como uma faísca em um campo seco. Clara. Sua filha não era apenas uma extensão de seu amor, mas uma parte de si que precisava ser protegida. Se ela quisesse salvá-la, precisava encontrar o verdadeiro significado desse amor. Com um esforço colossal, Larissa olhou para dentro, aceitando seus medos e erros. As memórias começaram a aparecer como estrelas, uma a uma, iluminando o caminho à sua frente. Clara sorrindo, Clara chorando, todas por sua causa. A ligação com sua filha era mais forte que as sombras que a ameaçavam. Então, em um grito de determinação, Larissa se despediu de suas dúvidas. Dividida entre seus medos e seus amores, você não pode vencer, bruxa. Uma onda de energia fluiu de dentro dela, iluminando a escuridão que a cercava. As sombras começaram a recuar, temerosas da luz crescente de seu amor. Você não pode me interromper assim. A bruxa gritou, seu rosto se distorcendo em fúria, enquanto as sombras se agitavam furiosas debaixo de seu domínio. Não se trata de você. Larissa gritou, o poder de sua essência concentrando-se em Clara. A imagem da filha começou a se materializar, os olhos de Clara agora cheios de esperança. É sobre nós duas. Mas no momento em que Larissa estendeu a mão para Clara, uma dor profunda a atravessou. Um grito estrondoso cortou o ar, algo se despedaçando.
As sombras, em um impulso desesperado, atacaram com força renovada, tentando arrastá-la de volta para o abismo. O vazio sob seus pés se abriu como uma boca sedenta, e o chão tremeu. O que Larissa poderia perder a seguir? O que mais estava preso na escuridão? Com o espírito inflamado e os olhos fixos em Clara, Larissa decidiu. Não iria desistir. Mas o preço seria ainda maior do que ela jamais imaginou. Larissa sentiu a dor rasgando seu corpo como um fio afiado. O grito da bruxa ecoava em sua mente, um aviso de que ela estava prestes a perder tudo. O chão sob seus pés continuava a tremer, e a escuridão se tornava cada vez mais opressiva, como se quisesse engoli-la inteira. O vazio se abria, revelando um abismo profundo e gelado, que sussurrava promessas de desespero à medida que tentava puxá-la. Clara! O nome da filha soou como um lamento, um último grito de coragem. Larissa respirou fundo, aquecendo seu coração com cada lembrança de amor, o calor de cada abraço em suas memórias. A imagem de Clara, perdida entre a escuridão e as sombras se dissolvendo no espaço, deu-lhe força. Eu não vou deixar você ir, gritou Larissa, e o som de sua própria voz a surpreendeu. Uma onda de determinação atravessou seu ser. Em um impulso desesperado, ela se lançou para a frente, cometendo um ato de coragem que deixou o mundo em suspense. As sombras se agitaram furiosas, atacando-a com suas garras frias, mas Larissa não hesitou. Ela sentiu o peso dos segredos que carregava, e mais do que isso, as consequências de cada erro. Cada dúvida, cada desvio, tudo se revelou diante dela como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novos traços, o traço de uma mãe lutando. Enquanto ela se aproximava da imagem de Clara, Larissa viu a filha se contorcer entre os espectros dançantes, um espectro triste, o rosto marcando um pedido silencioso de ajuda. O coração de Larissa se despedaçou ainda mais ao perceber que sua filha estava presa naquele limbo por causa dela. Eu vou quebrar isso, Larissa gritou, e um brilho intenso começou a emanar de seu peito. Era o amor que transcendeu todos os medos, um amor que desafiava a própria bruxa e suas trevas. Isso é impossível! A bruxa gritou, seus olhos agora uma tempestade de raiva e desespero. As sombras hesitaram, como se sentissem o verdadeiro poder de um amor maternal, algo tão profundo que poderia dissipar qualquer feitiço. E, em um instante, Larissa viu fissuras surgindo nas sombras, como se a luz estivesse começando a romper as paredes que cercavam Clara. Clara! Larissa estendeu a mão, sua luz crescendo a cada segundo. As sombras começaram a recuar, mas a bruxa estava determinada a não permitir que isso acontecesse. Em um movimento rápido, ela lançou um feitiço maligno, um samba de palavras antigas que reverberaram no ar como trovão. Você não pode se libertar. O medo é a raiz de tudo. Você vai falhar, mãe. Larissa sentiu a onda de escuridão se agitar de novo, tentando envolvê-la. O peso da bruxa parecia livrar-se lentamente, mas as cordas do terror a prenderam novamente. Assustadoramente, novas visões a assolaram. Fantasmas de seu passado, imagens de Clara triste, distante. E mais uma vez, Larissa se viu cercada pelos fantasmas dos erros que cometeu. O amor é mais forte que tudo, bruxa. Vocês não me conhecem. Larissa gritou com uma força que ela não sabia que tinha. Mas mesmo assim, a bruxa parecia rir, alto e sardônico, a ecoar no espaço sombrio. Que engano, querida. O amor tem um preço e você ainda não pagou. Este não é um jogo simples e as consequências vão além da sua visão limitada. Prepare-se para o que vem a seguir. E com essas palavras, a bruxa lançou uma última investida de magia, que fez tudo ao redor de Larissa brilhar em um calor intenso. O chão se partiu e as sombras uivaram como feras famintas. O que seria o preço que Larissa pagaria para salvar sua filha? O confronto final estava se aproximando, mas a verdade estava escondida.
nas trevas e em seu próprio coração. Larissa olhou para Clara, que a observava com esperança e medo misturados, enquanto a bruxa começava a se revelar. Uma forma mais temível que Larissa jamais poderia imaginar. E neste momento tenso, a única coisa que restava era a certeza de que tudo estava prestes a mudar. O calor que emanava do coração de Larissa foi bruscamente dispersado pela onda gélida que a bruxa lançou em sua direção. A luz que antes a envolvia foi como um veludo vermelho se desvanecendo, enquanto a escuridão a engolia novamente. Larissa tropeçou, seu equilíbrio quebrado pela força brutamontes que a cercava. Você não pode salvar sua filha. A bruxa sussurrou, sua voz agora sibilante, uma dança de serpente entre os ecos das sombras. Você não a conhece mais. O que aconteceu com você, aconteceu a ela também. Em seu íntimo, Larissa queria acreditar que ainda havia esperança. Mas os olhos de Clara, visíveis por entre as trevas, estavam cheios de uma dor que cortava como lâmina. A bruxa conhecia os segredos mais sombrios de cada coração, e aquelas palavras penetraram em Larissa como dardos envenenados. A dúvida a assolou. Seu amor era o suficiente para enfrentar o inferno. Com um esforço tremendo, Larissa se ergueu, e de alguma forma suas memórias voltaram a se agitar. Clara em seus primeiros passos, as risadas inocentes nas tardes de sol, cada momento onde o amor superou a dor. Isso era suficiente. Mesmo diante da sensação de desmoronamento, algo dentro dela se reergueu com uma força que ela nunca soubera ter. Não. Você não está certa, gritou Larissa, sua voz ecoando com um firme desespero. Eu vou buscar minha filha. Eu não vou sucumbir ao que você diz. A bruxa soltou uma risada cruel, enquanto as sombras se tornavam serpentes, contorcendo-se, deslizando ao redor de Larissa, tentando prendê-la em sua maldição. Mas Larissa, em meio ao pânico, viu claramente a fraqueza das sombras. Elas eram alimentadas pelo medo, pela incerteza e pela dor. E agora havia um novo sentimento ardendo nela: determinação. Larissa já não sentia apenas a dor dos erros do passado, sentia também o peso de suas escolhas. O amor por Clara, mesmo em meio a tantas sombras, a empoderava. Com um movimento livre, Larissa esticou a mão novamente, não para Clara, mas para a escuridão. Uma luz ofuscante surgiu quando sua mão tocou as sombras. Como um novo amanhecer rompendo a noite, a luz se expandiu como um sol em miniatura. As sombras gritaram de dor, recuando, mas a bruxa permaneceu impassível, o olhar fixo em Larissa. Você realmente acha que isso é o suficiente? O amor vem com um custo, minha querida. Então, a bruxa fez um gesto. As sombras começaram a se aglomerar, como se estivessem se preparando para um ataque. O ar ficou pesado. Larissa sentiu seu coração acelerar, mas agora estava claro. Ela não lutava apenas por Clara, mas também por si mesma, pela liberdade de seu próprio espírito. Eu não temo mais, a cura começa agora, Larissa respondeu, gritando com uma força que a surpreendia. As luzes ao seu redor intensificaram, e o calor se alastrou por seu corpo. E naquele momento, Clara gritou de dor, sua forma quase apagada contra as sombras que a cercavam. Mãe! A voz dela era um eco distante, mas Larissa reconheceu aquele espírito, a luz em seus olhos. Clara sempre foi mais forte do que as sombras jamais poderiam imaginar. Clara! Larissa gritou, e a luz se intensificou, preenchendo cada canto escuro ao seu redor. Os gritos da bruxa tornaram-se uma cacofonia de desespero, e as sombras foram empurradas pelo poder crescente de Larissa. Mas enquanto a luz crescia, Larissa percebeu uma armadilha sendo armada. As sombras se aglomeravam em um ponto, formando algo sólido e ameaçador. Cuidado! Larissa gritou, mas não era o suficiente. Ela sentiu a escuridão se fechando sobre si, e o último olhar de Clara se perdeu em meio ao caos. Um novo grito,
esta vez de terror. Larissa se virou, mas a escuridão a engoliu, levando consigo o que parecia ser a última esperança de ter Clara de volta. O que restou foi um silêncio absoluto, uma espera ansiosa. E então, uma nova forma surgiu das sombras, uma figura familiar com olhos que brilhavam com um conhecimento sombrio. Larissa percebeu que algo mais profundo se escondia ali, um segredo que a bruxa parecia pronta para revelar. Prepare-se, mãe. A bruxa sussurrou maliciosa. Você ainda não viu nada. O verdadeiro custo está por vir. Larissa engoliu em seco. O terror crescia novamente, e a única coisa que restava era a certeza de que a luta estava longe de terminar. O coração de Larissa estava a 1000. A figura que emergia das sombras não era apenas um eco do que ela temia. Era uma distorção grotesca de alguém amado. Os olhos de Clara, antes cheios de inocência, agora eram testemunhas silenciosas de um horror profundo. A luz que Larissa havia invocado começou a vacilar, nervosa diante da nova presença, enquanto a bruxa se aproximava, um sorriso torto esboçado em seu rosto. Você pensou que poderia iluminar a escuridão? Iludir-se com a ideia de que o amor é suficiente? A voz dela soou como um tambor sinistro, reverberando pelas paredes invisíveis da escuridão. O amor tem suas fraquezas, e eu conheço cada uma delas. A cada passo a fúria de Larissa aumentava, mas suas forças pareciam se dissipar como vapor. A escuridão ao seu redor olhava de volta, sussurrando os erros do passado, traumas que Larissa preferia esquecer. Sombras dançantes contaram histórias de um amor que se partiu, de promessas quebradas e de tempos em que ela falhara em proteger sua filha. Chega! Larissa gritou, buscando um ponto de firmeza em meio ao vendaval de lembranças. Sua voz ecoou, mas mais uma vez a bruxa se burlou. Você não pode escapar de si mesma, querida. A verdade é um fardo que você carrega. Assim que a bruxa estendeu a mão, as sombras se espessaram, transformando-se em mãos esqueléticas que agarravam os pulsos de Larissa. Um frio penetrante a envolveu, e ela podia sentir a esperança murchando a cada segundo. O que você quer de mim? Larissa perguntou, seu tom agora entre a raiva e a desesperança. A bruxa sorriu, satisfeito com a agonia que infligia. Quero que você veja. Você ainda não conhece o verdadeiro sacrifício. A bruxa então gesticulou e uma imagem surgiu na escuridão. Era Clara, sozinha em um lugar familiar, mas terrivelmente distorcido. Larissa a reconheceu imediatamente. A casa da avó. As paredes pulsavam com a mesma escuridão que agora habitava seu coração. Clara estava em pé, a expressão confusa, mas havia algo mais. Algo que Larissa não conseguia identificar. Olhe bem, mãe. A bruxa disse, sua voz agora suave e sedutora. Ela não está perdida. Ela se tornou parte de algo muito maior. Larissa estava paralisada. O que isso significava? O reflexo de Clara foi se contorcendo. A criança que Larissa conhecia estava se transformando em algo grotesco sob seus olhos. Pequenas sombras saíram de seu corpo, deslizando para fora de suas mãos, como serpentes. O desespero tomou conta dela. O que você fez com minha filha? Eu não fiz nada. O que você não percebe é que ela sempre esteve destinada a isso. Você não a conhece e nunca a conheceu. Uma dor engasgada se instalou na garganta de Larissa. O que a bruxa dizia ressoava de maneira perturbadora. Clara não era mais a menina despreocupada de antes. A sombra criada por sua hesitação ao longo dos anos parecia ter corrompido a pureza de Clara. A certeza de que a escuridão já não era alheia à sua filha foi um golpe devastador. Você pode tudo isso e ainda não consegue ver. O amor é frágil e você é a fraca. A risada da bruxa cortou o ar. O ambiente tremia e a luz que Larissa havia invocado começou a vacilar outra vez.
Você terá que enfrentar a verdade, Larissa. O preço do amor é mais alto do que você pode imaginar. As sombras começaram a se aglomerar novamente e as mãos esqueléticas apertaram mais forte. Larissa percebeu que a luta não era somente por Clara, mas por ela mesma, por sua alma. E nesse momento, a dor de ter falhado transbordou, levando-a a um momento de clareza. Se eu tiver que enfrentar a verdade, que venha. Mas a bruxa atraiu a atenção de Larissa de volta para a imagem de Clara, agora quase irreconhecível. E antes que pudesse reagir, uma cena horripilante se desdobrou. Clara, rodeada de sombras, soltou um grito agonizante e Larissa sentiu seu próprio coração se despedaçar. Agora você vê, a bruxa sussurrou, a satisfação em sua voz estrondando. Preste atenção, mãe. O final se aproxima, e não será bonito. Você terá que escolher. Larissa olhou para a figura distorcida de sua filha, o horror em seus olhos penetrando até sua alma. Em meio a tudo isso, a bruxa sorriu e sussurrou. A pergunta agora é: até onde você irá para salvar o que já está perdido? E no fundo da escuridão, uma nova sombra começou a se formar, mais ameaçadora do que tudo que Larissa já havia enfrentado. O verdadeiro desafio começava, e a cada segundo, Clara desaparecia mais. Larissa sentiu que o chão estava se desintegrando sob seus pés, e o eco das palavras da bruxa ressoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. O preço do amor. O que isso significava? O que ela estava disposta a sacrificar? A figura distorcida de Clara a encarava com olhos cheios de medo, mas também de algo mais profundo, uma absurda conexão que parecia transcender a dor. Clara! Gritou com toda a força que ainda lhe restava. Mas as correntes de sombras estavam fechando-se ao redor da menina, como se quisessem devorá-la. Cada grito da filha era um punhal em seu coração. Larissa sabia que precisava fazer algo. O amor, mesmo sendo frágil, era sua arma mais poderosa. E ali, em meio à escuridão, ela deu um passo para frente. A bruxa, percebendo sua determinação, riu com desdém. Você acha que o amor pode destruir as sombras? Mesmo que você enfrente sua verdade, isso não salvará sua filha. O destino dela está selado. Com as palavras dela ainda ecoando na mente, Larissa se lançou na escuridão, decidida a confrontar a verdade escondida. As sombras arremessaram-se contra ela, tentando puxá-la para a escuridão, mas Larissa ergueu as mãos. Não, eu não sou fraca. Eu sou mãe, e o meu amor não é uma fraqueza. E ali, naquele momento, uma luz começou a emanar de seu interior. Era um brilho intenso, alimentado por todas as memórias que ela guardava. Os risos de Clara, os abraços apertados, as promessas feitas no silêncio entre mãe e filha. O amor é a escolha mais poderosa que existe. As sombras hesitaram, como se estivessem sendo queimadas pelo calor que emanava de Larissa. O sorriso da bruxa se desfez, dando lugar a um olhar de surpresa. Impossível! Sem hesitar, Larissa avançou em direção à imagem de Clara, agora completamente tomada por sombras. A luz crescia, desdobrando-se como uma flor que desabrochava na escuridão. Ao encostar a mão na imagem da filha, Larissa sentiu a conexão ser restabelecida, toda a dor sendo transformada em força. Você está comigo, Clara. Juntas, nós somos mais fortes que isso. Sua voz ecoou, reverberando dentro do labirinto sombrio. E de repente, Clara começou a brilhar, sua essência tomando forma novamente. O rosto angustiado se iluminou, e os olhos, antes perdidos, encontraram Larissa. Mãe! A bruxa gritou, assustada, tentando retomar o controle, mas era tarde demais. Larissa havia aceitado seus erros, as falhas como mãe. A dor e o amor se entrelaçavam, fortalecendo-a. Apoie-se em mim, Clara. Vamos quebrar essas correntes. Larissa disse,
E juntas, elas começaram a empurrar as sombras. A luz criada pelo amor delas se expandindo e aquecendo o ambiente. Não! Gritou a bruxa, suas feições distorcidas se contorcendo de raiva. A escuridão começou a ser empurrada, como se o poder do amor iluminasse cada canto. As sombras tremiam e a bruxa tentou uma última vez, lançando uma onda de fúria. Vocês não podem escapar, o amor sempre carrega um preço. Mas Larissa não hesitou. Este é o preço que eu estou disposta a pagar. O amor é a minha escolha, e eu escolho Clara. Em um último esforço, Larissa e Clara fundiram suas luzes. A escuridão começou a se fragilizar, as correntes de sombras se desintegrando a cada segundo. As mãos esqueléticas que prendiam Clara desvaneceram-se em fumaça, e as risadas da bruxa se tornaram gritos de desespero. Finalmente, o espaço ao redor delas começou a se iluminar. A luz era tão intensa que Larissa pôde ver Clara sorrindo, real e vibrante novamente. Ambas estavam diante da bruxa, que agora se tornava uma mera sombra, sendo engolida pela luz que emanava de Larissa e Clara. Isso é impossível. A bruxa desapareceu, seus últimos gritos ecoando enquanto a escuridão se dissipava. E então, tudo ficou em silêncio. Um silêncio sereno, como um novo amanhecer. Larissa e Clara estavam ali, uma frente à outra, as mãos entrelaçadas, os sorrisos preenchendo o espaço. Elas estavam livres. O horror havia terminado. Apesar dos traumas passados, Larissa sentiu seu coração leve. A perda, a dor e o arrependimento se tornaram parte delas, fazendo-as mais fortes. Essa batalha a ensinou que, por mais escura que a noite possa ser, o amor sempre encontrará um caminho. Entre lágrimas, Clara a olhou e disse: "Mãe, eu sabia que você viria." Larissa a abraçou, sentindo a vida pulsar entre elas. "Nunca mais vou deixar você sozinha. Juntas, nós seremos invencíveis." E assim, a luz do sol começava a romper as nuvens escuras, iluminando a vila que antes havia sido assombrada pelo medo. Larissa soube que, apesar das cicatrizes que carregariam, elas sempre poderiam enfrentar as sombras. A vida continuou, mas a conexão entre mãe e filha era inquebrável. Um legado de amor que nenhuma bruxa poderia derrubar. Agora que você terminou esta história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos desse tipo. Comente suas reações e teorias sobre o final. A sua participação é essencial. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Somente os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.